Alô? 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 Esse tá. Alô? Alô? Agora tá. Alô? Alô?
Alô, alô? Tá bom aí, Márcio? Boa noite a todos. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco nessa noite, dia de feriado, né? Bom, é verdade que muitos religiosos estão também nos seus templos, né? Hoje é um dia todo especial, pelo menos para a igreja, né? E nós estamos, como sempre, todas as quintas-feiras, chova ou faça sol, nós estamos aqui, né? Excepcionalmente no Natal e no Ano Novo, né, Márcio? Então nós queremos agradecer a presença de todos. Hoje nós temos como palestrante o Abir, né? Vai fazer um tema do Evangelho, baseado no livro do Emmanuel, Palavra de Vida Eterna. No rumo do amanhã. Já é para a gente já ir pensando, né? E nós, antes de iniciarmos, nós temos aqui algumas informações. Nós temos agora, dia 7 de junho, um chá beneficente, é bingo, né? A partir das 17 horas, no Salão São Pedro, na Rua Alfredo Pujol 913. Quem é de Santana, não tem dúvida que todo mundo conhece, né? E quem não é, Alfredo Pujol é uma rua bem centralizada, vai ser fácil de encontrar aqui pertinho também, né? É um chá bingo, terá lanchonete, teremos refrigerantes, lanches natural, bolos da época, né? Que nós estamos no mês de junho. Esta é uma forma de nos confraternizar e tal, né? Então, a reunião de todos os trabalhadores, dos voluntários, das pessoas que frequentam aqui a nossa casa. E a finalidade, como sempre, é angariar fundos para que nós conseguimos manter a distribuição das nossas cestas básicas para 60 famílias, mais ou menos 300 pessoas que são beneficiadas, né? Contamos com todos, venham, participem. Os convites estarão à disposição para compra a partir de 18 de maio, com Mauro, a Cida, a Sandra, Vladimir, Fernando e Marcelo. Hoje não tem ninguém aqui, hein? É interessante. E temos mais um outro show, chamado aqui Show Luz, né? A Casa do Caminho, e a promove e convido você e sua família e amigos para uma tarde descontraída e tal. Pintura mediúnica, 15 de junho, a partir das 14 horas. Então nós temos dois eventos importantes aqui para a nossa casa, com a mesma finalidade, né? O relacionamento com as pessoas, com novas pessoas, ambiente de paz e tal. Ao final da pintura faremos o leilão dos quadros, haverá também sorteio de quadros e livros. Então, o ingresso custa uma fortuna, 1 quilo de alimento não perecível. O local vai ser na Escola Tarsila do Amaral, Rua Antônio Lourenço, 153, que é uma travessa da Avenida Nova Cantareira, na altura da Leôncio de Magalhães. Esquina com buffet caramelo. Ó, isso aqui já é merchandising do buffet caramelo, né? Não tem nada a ver conosco, né? Promoção, Núcleo Arte e Vida, realização Casa do Caminho. Então, são dois eventos, né? E demais, como todos já sabem, a maioria já conhece a nossa casa, o nosso trabalho, as atividades da casa, a partir de domingo, 10 horas, com palestra, passe e evangelização, segunda e quinta também, às 20 horas. Terça-feira, um tratamento de passes, é um trabalho especial, direcionado aos dependentes químicos, né? Então, a família, ou as pessoas ligadas à pessoa com problema, vêm até nós para receber um tratamento à distância. Então, a assistência espiritual se faz através da presença de uma pessoa ligada à pessoa com problema, né? Quarta-feira, 14 horas, palestra e passe. Sábado, um trabalho que está iniciando agora, 17 horas, palestra e passes. E o plantão de atendimento é segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. E domingo, às 9h30. Temos a livraria, né? Com nossos livros da codificação, romances e outros títulos que as pessoas não encontram, nós podemos arrumar também, né? Temos também o nosso site. Agora o Márcio arrumou uma câmerazinha aqui que está colocando a gente na internet, através da nosso site aqui, www.casadocaminho.santana.com.br. As pessoas também podem assistir a palestra na íntegra através da internet. É claro que nós pedimos que todos venham aqui pessoalmente, né? Mas as pessoas que às vezes, por algum motivo, se atrasam, não vão chegar na hora,
pode acessar então o nosso site e assistir a palestra aqui diretamente, né? Então acho que é só isso, visita e tal, tudo bem. Cesta básica nós já falamos. Então é só isso. Então nesse momento nós vamos nos aquietando, né? Já conversamos, já trocamos ideias, informações, já nos abraçamos, e é mesmo com os nossos amigos espirituais que nos recebem carinhosamente todos os dias das nossas atividades, agradecendo a presença dos amigos espirituais, os protetores da nossa casa, que já chegaram antes de nós, já prepararam o nosso ambiente e estão aqui prontos para a reunião da noite. Nossos amigos também, médicos, passistas, todos aqueles que estão envolvidos no trabalho de Jesus, da sua seara, do seu amor infinito, atendendo a todos nós e atendendo também o plano espiritual que está aqui presente através de muitos irmãozinhos nossos, como nós, em busca de conhecimento, em busca da verdade, em busca do crescimento através do conhecimento. E dos próprios exemplos que recebem através dos nossos mentores, as grandes almas, que nos dão sempre motivo para que nós meditemos a respeito da nossa conduta, das nossas ações, e através da prece nós agradecemos a Deus nesse momento, Jesus, o nosso mestre bondoso, que através do seu Evangelho nos conduz até o Pai, atenua o nosso sofrimento, nossa problemática no mundo de expiação e prova, colocando no nosso coração a alegria, a certeza da proteção constante que recebemos dos amigos espirituais. E assim nós agradecemos a todos eles e pedimos licença ao nosso dirigente espiritual para iniciar então a nossa reunião dessa noite. Então nós vamos prestar bastante atenção, que o amigo está estreando hoje aqui na casa, já assinou o contrato, tudo. Então está tudo em ordem, né? E o tema é da palavra de vida eterna, no rumo da manhã, né? Muito boa noite a todos. Estamos muito honrados aqui com o convite da Casa do Caminho e também com a presença de diversos amigos aqui, que já nos conhecem há algum tempo. E hoje, como sempre, nesse tipo de palestra, nós vamos pegar um tema do Evangelho, né? Que é dado pelo livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Como o Jurandir já falou, o tema é No Rumo do Amanhã. E a passagem do Evangelho de São Marcos, que diz o seguinte: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essas foram palavras de Jesus, né? Nós achamos proveitoso até ler a mensagem de Emmanuel aqui, que era muito esclarecedora. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura um mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, e à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida, e despertam além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Palavras fortes aí do nosso Emmanuel, né? Então, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É interessante nós pensarmos isso do ponto de vista espírita, porque o mundo é transitório. A doutrina espírita nos ensina que o mundo para nós é transitório. E a nossa alma, ela não é eterna, mas ela é imortal. Ela tem existência
Do momento que ela foi criada, ela vai ter uma existência dali para frente sem fim. Então, como é que nós podemos perder essa alma? Né? Numa visão materialista, numa visão até de religiões talvez menos espiritualistas, mais dogmáticas, assim, isso poderia ser uma coisa plausível, né? Só que pelo entendimento espírita, nós percebemos que Jesus usou o sentido figurado. Por quê? Se nós pensarmos que o mundo fosse uma coisa permanente, ou seja, tudo que nós poderíamos levar seria o que nós gozamos, o que nós aproveitamos aqui do mundo, isso nos levaria aos maiores desvarios e aos maiores desmandos em relação ao nosso semelhante, em relação a nós mesmos. Então é importante que nós entendamos isso de uma maneira figurada. Né? Então Jesus está errado? Porque o Pai não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. Jesus não disse isso também? Então não há contradição nas palavras de Jesus. Porque nós precisamos entender que quando ele diz perder a sua alma, ele pode estar se referindo, por exemplo, a que nós possamos perder essa encarnação. Possamos perder o que viemos fazer aqui. Através do apego aos bens materiais, às posições transitórias, e mesmo ao apego às pessoas, nós podemos desperdiçar muitas encarnações. Nós podemos fazer um monte de promessas no plano espiritual, de que vamos chegar aqui, vamos trabalhar pelo nosso semelhante, e vamos ser mais humanos, menos egoístas. Chega aqui, a gente se apega em alguma coisa, nós nos apegamos ao nosso cargo, ao nosso carro bonito, ao nossa beleza física, e esquecemos do que viemos fazer aqui. E a doutrina espírita, e acima de tudo ainda o Evangelho, está nos lembrando todos os dias o que viemos fazer aqui. Todos os dias nós escutamos alguém dizer em algum canal de televisão, em algum centro espírita, e mesmo na rua, entre nossos amigos, nós escutamos. Qual que nós devemos fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso tem diversos desdobramentos, mas todos vão acabar aí. Certo? E Jesus também nos diz o seguinte, que nós temos que escolher entre servir a Deus ou servir a Mamon. Mamon designado aí na linguagem antiga, em que a Bíblia foi escrita, como o Deus do dinheiro, o Deus das coisas materiais. Né? Como é que nós servimos ao mundo? Toda vez que nós nos apegamos aos bens materiais e nos apegamos às coisas transitórias, a tudo que é transitório na nossa vida, nós estamos servindo ao mundo. Nós estamos nos esquecendo da nossa verdadeira natureza. Que a nossa verdadeira natureza não é carnal, é espiritual. É aí que nós fomos criados. Fomos criados simples e ignorantes, lá nos primórdios, e alguns bilhões de anos depois, nós vamos adentrando os reinos, chegamos ao reino nominal, adquirimos o nosso livre-arbítrio, né? Quando nós temos o conhecimento do bem e do mal, por exemplo, nós adquirimos a nossa responsabilidade, e aí nós temos esse livre-arbítrio para fazer bom ou mau uso. Normalmente nós começamos fazendo o mau uso primeiro, para depois começar a melhorar. Né? Então, esse mau uso do livre-arbítrio nosso, ele vai nos colocando cargas para o nosso futuro. Não é? Porque nós somos senhores, nós somos escravos do nosso passado. Porque nós criamos com ele fatalidades, coisas que nós não conseguimos nos livrar tão facilmente. E através do amor, das boas ações, nós vamos suavizando essa carga que nós criamos para nós mesmos lá no passado, e vamos construindo um futuro mais sadio, um futuro a que todos nós estamos destinados. Porque também a doutrina espírita nos ensina isso, que nós queiramos ou não, nós vamos evoluir até sermos arcanjos. Queira ou não, essa é a vontade de Deus, essa é a lei. O que nós podemos escolher é se nós vamos fazer isso com dor ou sem dor. Essa é uma escolha que nós podemos fazer. Dependendo das escolhas que nós fazemos hoje, isso pode doer amanhã, ou pode ser um caminho de flores. São dois pontos, não é? Nós podemos pensar nisso como um ponto de partida e um ponto de chegada. Jesus nos ensinou o caminho reto, que é o caminho mais curto e o caminho mais indolor. Mas nós escolhemos fazer aquele monte de curvas e subimos e descemos e damos a volta por trás. Então poderíamos andar uma distância, andamos 1000 vezes mais por conta de nós queremos ser nós mesmos. Não é? Nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa. Não é? Nós temos aquela coisa de, não, mas por que eu vou servir a Deus? Eu não sirvo a Deus nem ao mundo, eu sirvo a mim mesmo. Nós não costumamos dizer isso? Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos servindo, sabe a quem? Aos nossos desejos. Mas nós temos que sobrepujar os nossos desejos, que vêm do nosso passado animal, que vêm do enfraquecimento do nosso espírito perante a nossa própria carne, para poder desenvolver a vontade.
Então é uma contraposição entre o desejo de fazer aquilo que o mundo oferece, aquele gostoso do mundo, e a vontade que nós devemos desenvolver de fazer o certo. De fazer o que vai plantar para nós independência no nosso futuro. No nosso futuro espiritual nós estamos nos referindo, não é? Deus quer que nós façamos essa nossa independência. Não é que Deus quer que nós sirvamos a Ele. Não podemos imaginar Deus como aquele velhinho de barbas brancas do Antigo Testamento, sentado num trono acima de todos os montes e acima de todos os mundos, e esperando que todos o sirvam pela simples vaidade dele, porque ele é Deus, então ele tem que ser servido. Isso é uma visão muito antiga de Deus, que é uma visão que parte do homem, não que parte de Deus. É uma visão que nós temos segundo as nossas próprias inferioridades. Porque nós temos o desejo de ser servidos, nós temos o desejo de que os outros estejam sempre à nossa disposição, até os espíritos, né? Às vezes nós queremos que eles estejam à nossa disposição para tudo. Eu não estou bem hoje, então eu vou invocar um amigo do plano espiritual para que eu melhore. Será que essa melhora não tem que partir de nós mesmos? Será que nós vamos ficar tão mal assim, com tanta frequência, ter tantos problemas, se nós mudarmos de dentro o nosso comportamento? Porque o apóstolo Paulo ele nos disse o seguinte: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Ou seja, nós temos que nos transformar de dentro para fora, e não querer que os outros mudem para agradar a nossa vontade. Então, tudo isso se resume num bom combate, vamos dizer assim, de nós irmos sobrepujando esse nosso desejo carnal, material, nossa vaidade, que é tão arraigada em nós, né? Nós espíritas somos tão vaidosos, né? Nos orgulhamos às vezes de sermos humildes, não é isso? Não é isso, Kátia? E irmos desenvolvendo a vontade de fazer o que é certo. Porque o desejo do mundo, nós atendermos o desejo que nós temos do mundo, alguma consequência tem. Porque esse desejo não é do espírito, esse desejo é do mundo. Quando nós desenvolvemos a vontade, que é a vontade de que Deus, vamos dizer assim, que Deus quer ser servido, ou seja, nós desenvolvemos a vontade de fazer o que é certo, não por Ele, mas por nós mesmos. Porque aí nós vamos adquirir independência, nós vamos deixar de ser escravos do nosso passado e podermos construir um futuro mais luminoso. Não é? Bom, então nós não podemos gozar os bens materiais, as coisas que nós construímos com tanto sacrifício? Nós podemos, não tem nada proibido nisso. Não é nada mais saudável do que a pessoa colher os frutos do seu próprio trabalho, da sua capacidade, do seu esforço. Só que isso não pode ocorrer às custas dos outros. Não é justo que o nosso supérfluo seja conseguido às custas da necessidade do nosso semelhante. Porque se para alguém falta o necessário, o nosso supérfluo é criminoso. Em mundos superiores, a ninguém falta o necessário. Não existe essa diferença. Temos até aquele bônus hora, né, que o nosso André Luiz fala no livro Nosso Lar, que é vamos dizer, um pagamento pelo trabalho. Então existe a diferença, mas a ninguém falta o necessário. Mesmo aqueles que não se dispõem a trabalhar, não se dispõem a alguma coisa pelo semelhante, não lhe falta o necessário. E aqui nós passamos na rua, às vezes com o nosso supérfluo, às vezes com toda a nossa ostentação, do que temos às vezes sobrando, e nós vemos a falta, a completa carência passar no nosso lado, e nós não nos importamos, porque aquilo é natural, todos os dias acontece, então passa a ser natural. Isso é perigoso, né? Nós começarmos a achar que tudo é natural. Que tudo que é natural enquanto nos favorece, né? Porque enquanto favorecer os outros à nossa custa, nós adquirimos essa consciência. Mas será que nós precisamos esperar isso acontecer numa encarnação futura para adquirir essa consciência, ou nós podemos adquirir enquanto nós estamos relativamente bem hoje? Não é? Nós podemos aproveitar que hoje temos alguma coisa sobrando, alguma coisa que nós podemos dispor, e ajudar o nosso semelhante. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos plantar uma semente tão nociva para nós, que um dia, para adquirir essa consciência que nós nos negamos a adquirir hoje, nós vamos ter que talvez reencarnar numa condição pior do que aquela. E nós vamos poder, talvez, precisar do auxílio, do apoio, deste que nós desprezamos nessa vida, que poderá estar muito mais elevado do que nós em todos os sentidos. Certo? Estou fora aqui, Dan? Tá bom aqui? Tá. O Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: o Kardec perguntou para os espíritos:
rico não dispõe de mais meios para fazer o bem? E a resposta dos espíritos, sim, mas nem sempre o faz. Torna-se insaciável e cria necessidades que antes não existiam para ele. Então a nossa capacidade de criar necessidades ela é infinita. Se hoje nós ganhamos 1, nós gastamos 1. Se amanhã nós vamos ganhar 50, nós vamos gastar 50. Não vai sobrar 1 para a gente dar para os outros e a gente gastar só 49. Não, nós gastamos os 50. Porque afinal é do nosso esforço, nós que trabalhamos, né? Então é natural que a gente queira dispor de tudo isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que tudo que nos cerca, inclusive as pessoas que nos cercam, tudo, são empréstimos de Deus. São empréstimos que Deus colocou, não para que a gente se perca naquilo, para que nós nos embriaguemos desses gozos, dessas coisas todas. E sim para que nós possamos desenvolver junto com essas pessoas e usando desses meios a caridade, o entendimento, a independência do espírito. Então, nós temos que encarar tudo isso como empréstimo, dos quais nós vamos ter que dar contas. Seria oportuno lembrar aquela parábola dos talentos, não é? Em que Jesus conta na Bíblia que um senhor muito severo, ele tinha 3 servos, distribuiu a um servo 10 talentos, ao outro 5 talentos e ao outro apenas, não lembro se era 1 ou 2, acho que eram 2 talentos. Não, minto. Eram 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento ao terceiro servo. E cada servo teria a obrigação de fazer frutificar esses talentos e porque prestaria contas ao seu Senhor. Da mesma maneira que nós vamos prestar contas a Deus e à nossa própria consciência quando nós desencarnarmos. Depois de um certo tempo ele retornou para ver o que havia sido feito desses talentos que ele tinha entregue aos seus servos. Aquele que tinha 10 disse: Senhor, aqui estão os 5 talentos que me deste e outros 5 que lucrei. Muito bem. Foste fiel nas pequenas coisas e eu te colocarei sobre as grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Passou ao outro servo e ele disse: Senhor, eis aqui os 2 talentos que me deste e outros 2 que lucrei. E ele obteve a mesma resposta. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te colocarei sobre as grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou aquele que tinha recebido apenas 1 talento. E ele respondeu ao Senhor: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e portanto fiquei com medo da tua reprimenda e enterrei o teu talento. Toma aqui o teu talento que eu guardei. E ele disse: servo infiel. Seria preferível então, do que você enterrar o talento, que tivesse entregue aos banqueiros e eu pelo menos poderia recebê-lo com juros. Então lançai-o às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então nós podemos entender por essa parábola que Jesus nos contou, alguma coisa como as contas que nós vamos prestar à nossa consciência no dia que desencarnarmos. Porque a doutrina espírita também nos ensina que não é Deus que nos condena, Deus que nos joga no umbral, não é isso? A gente tem medo, né? A gente simplesmente, quando vira espírita, a gente troca o inferno pelo umbral, né? Como se Deus fosse amarrar nossas mãos para trás e nos jogar lá eternamente e lá nós fôssemos apodrecer, não é isso? Mas nós temos que nos lembrar que é a nossa consciência que nos cobra. À medida que nós adquirimos mais consciência de como as coisas realmente são, a nossa consciência nos cobra mais, nós passamos a ser mais responsáveis. Então é natural que numa situação como essa, em que nós recebemos tudo, recebemos conhecimento, recebemos pessoas maravilhosas que nos cercam, recebemos condições para ajudar o próximo, temos até tempo, sempre temos um tempinho também para ajudar ao próximo. E aí nós jogamos esse tempo fora, nós desperdiçamos a presença dessas pessoas que nos auxiliam em conversas às vezes inúteis, em divertimentos às vezes bobos, que não nos levam a nada, nós desperdiçamos o nosso dinheiro com o supérfluo e o nosso tempo com bobagens, né? Em fofoca e outras coisas. Então é natural que numa situação dessa, onde nós não frutificamos o talento, nós enterramos o talento que Deus nos deu, é natural que nós vamos parar, depois de desencarnarmos, numa região inferior. O nosso próprio perispírito, ele reflete essa condição. Não é? Porque, não só Kardec, mas o Leon Denis, no livro Além da Morte, ele faz uma explicação muito interessante sobre o perispírito. Né?
Perispírito, caso não seja do conhecimento de alguém que esteja assistindo, é um invólucro semimaterial, ele é matéria, mas ele não chega a ser uma matéria como nós vemos aqui, é uma matéria mais sutil. É uma matéria que envolve o espírito e que à medida que o espírito vai se depurando, vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais sutil ainda e vai se tornando mais etérea e com isso o espírito ele se afina com regiões mais elevadas. É interessante que o Leon Denis ele coloca o seguinte, que essa matéria de que o perispírito se reveste, essa matéria sutil, à medida que nós vamos nos desapegando das coisas materiais e vamos nos purificando e vamos nos ligando mais às coisas do espírito, como Jesus nos disse, é como se houvessem reações químicas, isso nas palavras do Leon Denis mesmo, como se houvessem reações químicas em que essas partes mais escuras e mais densas, elas vão sendo como que queimadas e vão sumindo, deixando transparecer a luz, que é a própria natureza do espírito. E Jesus disse que brilhe a vossa luz. Talvez ele esteja querendo também se referir a isso. Ele não disse que brilhem as luzes sobre você. Ele disse que brilhe a vossa luz. Essa é uma grande diferença, é uma coisa de dentro para fora. E não que brilhem os holofotes do mundo sobre as nossas ações, sobre a nossa beleza, sobre o nosso carro novo, sobre o nosso cargo, sei lá, o que for. Não é? E será que não existem outras formas de apego que não essas que nós citamos, de bens materiais? As pessoas também são um apego perigoso. Porque eu posso, às vezes, achar que eu simplesmente amo a um irmão, a um pai, a uma mãe, a uma esposa, e eu achar que isso é realmente amor. Mas esse amor pode, às vezes, ser uma necessidade de apego. Eu me apoio naquela pessoa, eu não amo verdadeiramente, mas eu preciso daquela pessoa, eu me apego naquela pessoa de uma maneira que eu não vou conseguir ficar sem ela ou ficar distante dela quando eu desencarnar. E aí isso pode me converter em um obsessor. Não é? Nós temos aí, quem trabalha em sessão de desobsessão está cansado de ver, inclusive isso de encarnado para desencarnado. Às vezes o desencarnado quer ir embora, quer cuidar da sua vida no plano espiritual, quer fazer o que ele está lá para fazer, e os encarnados, com aquela dependência, com aquele apego, o prendem aqui. Ficam prendendo aquela pessoa de uma maneira que aquela pessoa não consegue se libertar. Então isso também é uma forma de apego nociva. Outra forma de apego muito complicada são os vícios. Vício de bebida, de droga, de jogo, de cigarro. Será que nós vamos ter tudo isso à disposição no plano espiritual? Será que lá tem adega, tem tabacaria, tem churrascaria, né? Aí eu também já me incluo nessa relação. Será que nós vamos ter tudo isso ou nós, para poder passar a um astral superior, nós vamos ter que nos desapegar de tudo isso? Acho que nós vamos ter que nos libertar um pouco, não é? Porque nós não estamos aptos a passar para o plano espiritual superior com essas limitações. Fazendo dessas coisas verdadeiros deuses para nós, não é? Não podemos fazer uma refeição sem fumar um cigarrinho depois. Não podemos ir a uma festa sem tomarmos no mínimo meio litro de uísque. São limitações, nós estamos esquecendo da missão que Deus nos confiou e fazendo dessas coisas nossos deuses. E Deus disse, já no Antigo Testamento ainda, nem no Novo, já disse: eu sou o Senhor teu Deus, sou eu que te tira das tuas limitações. Não farás outros deuses diante de mim. Então nós temos que pensar como, desde a primeira revelação, até o Evangelho, até a luz do Espiritismo na terceira revelação, Deus sempre nos chama para Ele. Mas nós teimamos de fazer um caminho torto. Nós teimamos de ficar nos desviando, de ficar fazendo paradas pelo caminho. Nós não seguimos o caminho que Deus nos colocou. Oi? Exatamente, nós queremos sempre a porta larga, né? Nunca queremos a porta estreita, aquela porta que nos exige mudança, que nos exige, às vezes, alguma renúncia. É meio complicado. E outra coisa que também nós temos que raciocinar, que nós falamos a palestra inteira sobre a nossa transformação, né? Mas como é que nós estamos educando as nossas crianças? Nós estamos educando nossas crianças para servirem a Deus ou para servirem a Mamon? Quando essa criança nos faz uma pergunta, não estamos falando apenas de filhos, mas de alunos que podemos ter, de sobrinhos e de vizinhos e de qualquer criança que esteja perto de nós, nós temos uma certa responsabilidade, ainda que não sejamos da família, de colocar essa criança no caminho do bem. Porque se hoje nós pegamos uma criança, damos tudo o que ela quer,
satisfazemos todas as suas vontades, deixamos que ela seja a rainha da casa, nós estamos plantando um delinquente para amanhã. Porque nós damos tudo, deixamos que ela faça tudo, mande tudo, esqueça o direito das outras crianças e até das outras pessoas. Porque essa criança ela tem que entender que o mundo não gira em torno dela. Desde pequeno, desde tenra idade, a criança deve receber ensinamentos evangélicos, não importa em qual religião. Seja espírita, seja católica, seja evangélica, qualquer religião é boa. Qualquer religião. Nós temos um amigo que diz o seguinte, que religiões são como franquias de uma praça de alimentação. Todas vão te levar ao mesmo caminho, mas cada uma é adequada a um tipo de paladar, a um tipo de momento. Então não importa muito em que religião nós educamos essas crianças, mas elas têm que ter o conhecimento de que existe um ser superior, que nos coloca leis que são imutáveis, leis que são eternas, e das quais nós não podemos dizer que somos escravos, mas sempre estamos sujeitos. Que a lei de Deus não admite exceção para ninguém. Então, esse cuidado com as crianças nós sempre temos que ter, para que ela não se desvie no futuro, né? Quando educamos uma criança no caminho do bem, no caminho de Deus, quando grande ela não vai se desviar desse caminho. Ela vai ter aprendido e ela vai nos agradecer no futuro. Ao contrário do que pode acontecer, se hoje um pai desencarna, daqui 20, 30 anos esse filho desencarna, ele pode jogar na cara do pai, da mãe, dizer: eu confiei a minha encarnação nas mãos de vocês, para que vocês me dessem instrução, para que vocês me colocassem no caminho do bem. Mas o que vocês fizeram? Me deixaram fazer tudo o que eu queria. Não me ensinaram quem era Deus, quem era Jesus, quem era o meu semelhante, que eu deveria amar o meu semelhante. Então essa mesma responsabilidade que nós temos conosco, de nos transformar, de nos desapegar das coisas materiais, nós temos também com nossas crianças. Temos que ter essa obrigação muito clara. E dá tempo de ler uma mensagenzinha? Tá. Essa mensagem que nós trouxemos aqui, ela tem muito a ver com o tema, e nós achamos que a leitura é bastante oportuna. Infelizmente, nós não conseguimos... Não, tá tranquilo. Inclusive, nós não conseguimos saber quem são os autores, porque isso estava num site da internet e não tinha a identificação do autor. Verdadeira identidade. Qual é a sua identidade? Quando alguém lhe faz essa pergunta, é natural que você busque um documento de identificação e o apresente a quem o solicita, ou então decline o número que traz guardado na memória. Mas você já se deu conta de que esse documento de identidade é válido somente para o mundo físico? Quando você fizer a grande viagem de retorno ao mundo espiritual, deixará tudo o que diz respeito a este mundo na aduana do túmulo e seguirá apenas com seus recursos pessoais. Suas obras serão a sua identificação. Elas falarão em seu favor ou contra você. Por essa razão, vale a pena pensar em tudo o que diga respeito aos verdadeiros valores da vida. Mesmo que você tenha um valioso relógio de ouro, o que falará em seu favor será o que tiver feito das suas horas. Ainda que ocupe um cargo importante junto aos homens, o que falará de você será sua autoridade moral. Pode possuir roupas de grife e esmerar-se na sua aparência, mantendo-se sempre impecável. Sua testemunha de defesa será o sentimento com que reveste suas ações. Mesmo que possua os calçados mais caros e finos do mundo, sua identidade serão seus passos. Ainda que se adorne das mais belas joias e enfeites raros, somente as ações no bem lhe garantirão a beleza da alma. Por mais que possua títulos e honrarias, a honradez será a virtude que lhe abrirá as portas da felicidade. Assim, entendemos que não serão as coisas que possuímos que se constituirão em nossa identidade no mundo espiritual, mas o que efetivamente tivermos realizado. Em verdade, os bens materiais não são obstáculos à conquista das virtudes, mas não podem ser confundidos com estas. Pensemos na grandeza das credenciais de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos anônimos que deixaram a terra em silêncio e foram recebidos com todas as honras no além. Madre Teresa, em sua simplicidade e humildade, jamais deixou de falar com firmeza dos ideais nobres que defendia diante de quem quer que fosse. As autoridades mundiais calavam-se ante aqueles dois olhos miúdos que traziam um brilho singular, mas pareciam duas estrelas engastadas num rosto marcados pelas agruras da vida.
Irmã Dulce, uma criaturinha franzina e de saúde frágil, era possuidora de uma fortaleza ímpar. Sua simples presença já dava notícias de sua grandeza moral. Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, foi reconhecido político de nosso país e jamais se deixou enredar nas malhas da indignidade e da insensatez. Dedicou-se com amor aos sofredores de toda a ordem e fez da sua vida um exemplo de doçura. De volta ao mundo espiritual, será que estas pessoas precisaram apresentar a sua identidade? Ou será que suas obras falaram em seu favor? Considerando que todos teremos que fazer a viagem de volta, mais cedo ou mais tarde, seria oportuno que fizéssemos um pequeno balanço em nossa bagagem para verificar o quanto de bens eternos já temos guardados. Mas é importante lembrar que somente poderemos levar conosco as aquisições que tenham o selo dos bens eternos. Pense nisso. Os bens materiais são um excelente meio de evolução para os homens, se usados com sabedoria e justiça. Mas sempre vale a pena lembrar as sábias palavras do Mestre de Nazaré. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pense nisso. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção, muita paz a todos. Tem pergunta, né? Agora é a hora das perguntas, das dúvidas, das colocações. O assunto é vasto, né? Se alguém tiver alguma pergunta, vamos fazer agora para o Maurício. Vamos cada vez. Ótima palestra, muito bem, com muito bom gosto, um conteúdo muito rico, muito claro, muito objetivo. Queria comentar, complementando de um amigo espiritual, que ele fala que em mundos superiores, no caso ele fala que é Marte, né? Que lá o transporte, a casa e a comida é dado pelo Estado de maneira gratuita. Só que um transporte coletivo simples, uma casa simples e uma comida, mas não falta nada. É bem administrado e dado, o Estado tem que dar isso. Agora aqueles que querem, e alguns que vêm para o planeta lá, que só vem uma encarnação inteira só para estudar. Então ele nasce no planeta, fica estudando e ele não desenvolve muita coisa para a sociedade. Então pode ter perfis desse tipo, que estão vindo de outros orbes e querem uma experiência dessa maneira. Agora aquelas outros que querem trabalhar, vão ter recursos a moradias melhores, a férias em outros cantos do planeta deles, ou até em outros planetas que eles podem viajar, porque eles já têm naves intergalácticas, né? E podem também ter recursos a coisas mais modernas. Então o lance do dinheiro, que é um paradigma muito grande para todos nós, para alguns, né? Ele não é nem sujo, nem perfeito, ele é neutro. Cabe a nós dar um bom direcionamento para o dinheiro. E se aquele que trabalha realmente deve usufruir bem do nosso dinheiro. E complementando tudo isso, na lei do universo, a lei da caridade, é uma coisa natural, como a gente sempre diz, né? Faz um comentário. Se você pegar um copo de água quente e um copo de água fria e botar os dois juntos, você não tem que botar isso num laboratório, um do lado do outro, para que eles troquem essa energia. O quente vai ficar um pouco mais frio e o frio vai ficar um pouco mais quente. A caridade no universo, ela é natural, é uma coisa extremamente natural. Só que a gente, muito mentalizado no planeta, com marketing distorcido, a gente aprende errado e acaba, como você falou, ganha 50 e acaba não doando. Com isso, então, a gente só tem que deixar fluir essa caridade e fazer com que tudo colabore. Quem tem mais vai dar para quem tem menos naturalmente. É isso. Mas eu queria falar mais de Marte, que eu acho muito legal esse lance o Estado tinha que dar tudo para a gente, né? Tinha que ser um negócio equilibrado. É oportuno também nós lembrarmos, né, que Jesus disse: buscai primeiro as coisas do alto, e todas as demais vos serão acrescentadas. Né? Então, quando nós buscamos o alto, dá a impressão que a nossa vida começa a ficar um pouco mais equilibrada. Né? Ninguém fica rico. Eu não conheço muito espírita rico, por exemplo. Né? Mas, assim, também nós não devemos vir a religião também buscar
que a nossa vida material melhore, porque às vezes é melhor que ela não melhore, porque vai saber do que isso nos protegeu, né? Às vezes alguma limitação de ordem material aqui pode nos proteger de muita coisa que nós ainda não estamos preparados para lidar, né? Mas esse negócio de Marte realmente é interessante. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O Reco não veio hoje. Mas você disse, um mundo que você recebe tudo de graça? Eu não entendi essa pergunta aí. Básico. Mas e desenvolver a criatividade, a inteligência? Eu acho que aí é uma inércia, eu acho que é contra as leis do universo. Se algumas criaturas ele comenta que quiser vir e ele está no processo ainda de sofrer um trauma num outro órgão e ele está se recuperando, né, mais devagar para estudar, ele vai ter o que o Estado deveria dar de graça. Agora aqueles que são mais arrojados, como os ministérios da música, de ensino, de melhorar o planeta, de ajudar os planetas que estão do lado, é todo um prol para crescimento próprio, como sempre, nós todos nós somos deuses, e ajudar tudo que está à volta, que seria ajudar a sociedade. Quando um cresce, todos ao redor crescem juntos. Mas eu acho que esse outro caso, eu acho que está certo, né, Mir? Mas, porque na outra situação, eu acho que, estou me lembrando aquelas pessoas que a Narcisa, aquele pessoal todo que trabalhava, ajudava aquele pessoal que estava tudo ainda com problemas psicológicos, psíquicos, né? Não, mas se eu não me engano, se eu não me engano, essa mensagem está na Revista Espírita, não é isso? Essa mensagem está falando? Eu também não estou me lembrando, mas eu acho que na Revista Espírita tem alguma coisa que fala sobre Marte, não sei se é exatamente assim, mas que o necessário, sobre Júpiter, que o necessário ele realmente é dado. Mas lá não tem ninguém acomodado a ponto de... Essa é a diferença, né? Lá pode ser dado. Se for dado aqui, nós vamos nos acomodar, né? Essa é a diferença. Vai aparecer algum político lá querendo comandar esse pessoal, hein? Vamos lá. Mais alguém, Márcio? Falou muito bem, né? Vamos lá, Luiz. Amir. Amir? Isso. Meu Amir, é o seguinte, nessa caminhada nossa aqui, humana, existem disparidades que até nos parecem incompreensíveis. Tanto os maus buscam a Deus, quanto os honrados, os honestos. O homem escolhe, e existe uma predeterminação para ser mau. O que mais atrai entre o bem e o mal? O que mais atrai? Entre o bem e o mal. Existe essa predeterminação? Não. Pelo contrário, existe uma predeterminação no seguinte sentido, de que todos nós saímos de um passado simples e ignorante, como fomos criados, e todos nós estamos destinados a fazer uma caminhada evolutiva até nos tornarmos espíritos superiores. Nós estamos indo rumo a essa perfeição. Então essa é a única coisa pré-determinada que existe. Agora, o caminho que nós vamos fazer para chegar lá, ele não é pré-determinado. Cada um vai fazer o caminho que o seu livre-arbítrio lhe permitir, né? Cada um faz um uso do seu livre-arbítrio, só que uma coisa é certa, essa semeadura, esse uso desse livre-arbítrio, fazemos da maneira que quisermos, mas a colheita dos resultados disso, das consequências do uso do nosso livre-arbítrio, seja ele bom ou mal, nós vamos fazer de qualquer maneira. Então existem no nosso caminho o livre-arbítrio e existem fatalidades, mas essas fatalidades foram criadas pelo próprio mau uso do nosso livre-arbítrio. Nesse sentido, eu diria que existem algumas fatalidades, sim, algumas coisas que estão, vamos dizer, programadas na nossa vida, mas que não quer dizer que uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude nossa também não possa até eliminar a necessidade. Então aí podemos até resumir a cada um segundo as suas obras. Exatamente. Cada um segundo as suas obras. Inclusive Jesus dizia que a fé sem obras é morta. Não é? Então, não importa, como nós dissemos aqui na palestra, não importa o título que nós temos, o título religioso que nós nos damos, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou ateu, não interessa, o que importa é a busca da caridade, esse amor em ação que a caridade vai nos transformando por dentro, de dentro para fora, e vai nos tornando criaturas melhores.
E de acordo com essas obras é que nós receberemos o nosso salário, entre aspas, espiritual amanhã. Tem um outro aspecto, por exemplo, a coletividade. Por exemplo, o mundo que nós vivemos hoje, a coletividade, ela influencia nesse comportamento? Sim. Bastante. Eu acho que a coletividade influi muito, não é? Porque, como nós dissemos, em relação às crianças, por exemplo, quando uma criança educada de uma maneira, ela chega, por exemplo, numa escola, vai conviver com outras 100 crianças, que todas elas aprenderam alguma coisa diferente do que ela aprendeu, ela vai ter uma tendência de se deixar influenciar por essa coletividade, né? E quando nós falamos coletividade, em termos gerais, nós estamos falando da coletividade encarnada e desencarnada, que nós recebemos influências dos dois planos. Todos nós recebemos essas influências, né? O Kardec perguntou aos espíritos, ao espírito de verdade, os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta foi, muito mais do que sois capazes de pensar. Frequentemente são eles que vos dirigem. Não é? Então a coletividade ela sempre vai estar presente, sempre vai estar influindo. Agora, quanto maior for o nosso desenvolvimento da vontade, a nossa firmeza de caráter e a nossa determinação de ir em frente, de seguir o caminho correto, menor é a chance de que essa coletividade nos desvie do nosso propósito. Bem, nós já estamos com o nosso horário estourado, né? Então nós agradecemos o Amir. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, o Amir vai ficar mais um pouquinho, ok? Obrigado, boa noite. Obrigado, viu? Então nós vamos agora fazer as nossas vibrações. Né? Então, nós agradecemos a Deus, aos amigos espirituais, ao nosso companheiro, toda essa lição, o aprendizado, mais uma vez, nesta noite. E nós, com o nosso coração alegre, feliz, agradecidos a Deus, aos amigos espirituais, vamos também colocar um pouquinho de tudo isso para fora de nós, exteriorizando o nosso amor, o nosso carinho, através das vibrações, que são pensamentos positivos, que são orações que nós fazemos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, envolvendo toda a nossa humanidade, o nosso planeta, num clima de muita paz e muita luz. Todos nós estamos num mundo de prova e de expiação, mas é uma escola bendita, onde nós temos a oportunidade de crescer para Deus e nos ajustarmos perante os nossos irmãos a caminho, como todos nós temos a partir do nosso lar. Então nós estamos num mundo onde nos é dado o progresso, o desenvolvimento moral e espiritual, e nós agradecemos por isso, mas nós sabemos que existe uma grande parte dos nossos irmãos que ainda não tem as mesmas possibilidades, os mesmos momentos de felicidade ou de reflexão, de paz, que nós desfrutamos desses momentos que aqui estamos. E queremos transferir então para todos esses nossos irmãos o nosso melhor carinho, a nossa melhor afeição, pedindo a proteção divina e de todos os missionários de Deus, de Jesus, que estão no mundo, em todas as partes, onde a dor é mais forte, onde a desgraça muitas vezes bate os lares, onde a fome está presente, as doenças. Sabemos que cada um tem uma prova nesse nosso mundo e que nós pedimos então a força, a resignação a esses nossos irmãos, a fé, para que também todos eles atravessem seus momentos, mas com a certeza de que a proteção divina está sempre presente. Então as melhores vibrações vão para todos os nossos irmãozinhos que estão no mundo em desvantagem, aparentemente em desvantagem. Nós vibramos pelos irmãos que se encontram nos hospitais, levando a eles o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, agradecendo a Deus pela presença dos espíritos amigos, dos médicos espirituais, que envolvem todos os trabalhadores desses locais, levando muito amor e muito carinho a todos aqueles que lá estão, pedindo, como sempre, a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré, para cada irmãozinho nosso, para cada leito desses hospitais, onde a dor se faz presente, as dúvidas, as incertezas, e a proteção toda espiritual. Então, em fase terminal, estão passando para o plano espiritual, para que eles ganhem muita luz, muita força, e que a fé esteja com eles, que Jesus proteja todos eles. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todas as pessoas que estão à nossa volta, por todos aqueles que foram chamados conosco para o mesmo progresso, para os mesmos ajustes, para a mesma troca de carinho e de entendimento, que é o lar. Que Jesus ampare e proteja todos aqueles nossos irmãos queridos,
E vamos também pedindo pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, por todas as pessoas que estão neste mundo necessitados de uma palavra espiritual, uma palavra amiga. Que Jesus envolva todos os nossos irmãos. Nós agradecemos então aos espíritos amigos, ao nosso dirigente espiritual, e vamos pedindo a permissão a ele, a Jesus, para terminarmos o nosso trabalho até essa parte. E ele vai concluir através do recebimento dos passes, do tratamento espiritual, e pedimos que todos continuem com a atenção voltada para Deus, com seus pensamentos alegres, em reflexão, que o nosso trabalho ainda vai continuar. E assim então nós desejamos a todos muita paz, uma noite de muita tranquilidade no lar, e que através do nosso sono físico nós também consigamos o contato tão necessário com os amigos espirituais, com aquelas criaturas que nós amamos, que a vida é contínua. Então vamos voltando a esse salão e vamos aguardando então a nossa chamada para o tratamento. Então, muito obrigado a todos.